Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre estruturas de narrativa. No último vídeo, fiz um vídeo falando sobre a jornada do herói, e vocês pediram para eu apresentar outras estruturas de história para substituir a jornada do herói, já que eu acho que ela é uma estrutura que não deveria ser tão popular, tão seguida quanto ela é. Ela foi, para quem não assistiu o vídeo, de resumo, a estrutura da jornada do herói, ela não é uma estrutura de histórias. Pelo menos a do Joseph Campbell não é uma estrutura de histórias. E muita gente segue essa estrutura pensando que é uma estrutura de histórias, quando na verdade é só um padrão que se repete em diversos mitos. Então eu acho que essas estruturas de história que eu vou apresentar aqui hoje, elas te trazem uma margem de criatividade, uma margem de ideias muito maior do que a jornada do herói. É porque, pra mim, eu acho que a jornada do herói ela é muito precisa, muitos detalhes mínimos que precisa ter para se encaixar na jornada do herói. E no fim, as histórias que não usam que usam a jornada do herói, no caso, elas não usam a jornada do herói em si, elas pegam partes da história da jornada do herói e transformam em uma nova estrutura. Ou seja, as histórias que usam a jornada do herói, geralmente elas mudam ela. Então por que não usar uma estrutura diferente ao invés de ter que ficar mudando uma totalmente? Então, vamos começar o vídeo. Eu já quero deixar bem claro que eu não vou ficar apresentando a história de cada um dos escritores, porque eu sei que vocês estão nem aí, vocês não se importam com a história, eu sei que vocês não querem saber dessas coisas. Então, eu vou apresentar a estrutura e vou dar um pouco aqui da minha opinião sobre isso, como é que ela funciona e tudo mais. Primeiro, vamos ver o círculo da história de Dan Harmon. Harmon, acho que é assim que se fala, que ela lembra um pouco a estrutura da jornada do herói. Tipo, a ideia em si, ela lembra um pouco, mas eu acho que dá pra trabalhar mais coisas com ela. O primeiro passo é a zona de conforto, que é o estágio inicial do seu herói. Daí depois da zona de conforto, o seu personagem ele deseja algo. Daí então ele entra numa situação atípica. Daí depois ele se adapta à situação. Então ele consegue o que queria. Daí depois ele paga um alto preço para conseguir o que queria. Ele retorna à antiga zona de conforto, diferente do que ele era antigamente. Ou seja, é uma história circular. Ele faz uma aventura e ele retorna diferente do que ele era anteriormente. Ou seja, é uma história de mudança do personagem em si. Ele deseja algo, ele vai atrás desse algo, ele consegue, paga um preço alto, retorna para a zona de conforto, mas diferente do que ele era. Ou seja, possivelmente ele pode mudar o redor dele antigo. A... Enfim, isso daqui pra mim lembra bastante a jornada do herói, porque tem a parte do mundo especial e do mundo comum, mas aqui não tem tantos aqueles passos de é o primeiro portal, é chamado e essas coisas assim, essas coisas hiper específicas, porque se você for ver bem, são vários passinhos que parece que você está guiando a pessoa pela mão na jornada do herói. Aqui eu acho que são situações bem mais gerais que eu consegui imaginar várias histórias utilizando isso daqui, mas eu vou já prosseguindo porque são muitas estruturas de história que eu vou apresentar nesse vídeo. Tá, e o próximo é a pirâmide de Freytag, que, se não me engano, é uma estrutura de história bem antiga, né? Ela foi uma das primeiras. Mas enfim. Primeiro tem a exposição, o incidente incitante, depois a ação crescente, o clímax, a ação decrescente e o desfecho. Só que diferente das outras histórias, a Pirâmide Freytag ela não foi feita para fazer histórias épicas, histórias felizes. Ela foi feita para fazer tragédias. Tanto é que ela é uma estrutura muito antiga. Foi feita lá na Grécia, se não me engano. Mas é uma estrutura bem antiga de história que usa ela usa um final bem trágico, assim, onde você tem menos do que você começou, basicamente. Então, primeiro começa a exposição mostrando o que é que tem, mostra um incidente, mostra alguma coisa que acontece que muda na vida dos personagens. Daí depois começa uma ação crescente, ou seja, que vai aumentando a escala, o clímax, que é o mais alto ponto, e no finalzinho uma ação decrescente e para finalizar o desfecho trágico, que basicamente finaliza a história, né? Não tem muito o que dizer sobre isso. É um desfecho trágico que nessa situação o personagem ele acaba pior do que ele começou. Não tem muito o que explicar sobre isso, então eu vou pro próximo. Daí tem a estrutura de Billy Wilder, que eu achei essa aqui bem interessante, né? Ela é bem básica. Coloque o seu herói em uma árvore, é o primeiro passo.
coloque fogo na árvore, do segundo passo, e o herói sai da árvore, o terceiro passo. Eu achei essa estrutura bem interessante porque são 3 passos bem simples e que deixa bem claro o que é para ser essa estrutura. Não, ela, ela é bem vaga se você tentar usar ela pra escrever a sua história. Eu não sou um cara que pega muitas estruturas pra se basear, mas se eu fosse pegar, eu não me basearia nessa, porque ela é muito simples, bem vaga assim. Mas ela é boa pra você ter a ideia da sua história, uma noção básica. Quando você está lá no comecinho, quando você quer escrever a sua história e você não sabe direito o que que ela vai ser. Então pega esse daqui e pensa, ó, colocar o seu herói numa árvore. Daí, o que que é a árvore na sua história? A árvore na sua história pode ser que o seu personagem está endividado, ou então que o seu personagem ele tá numa situação de pobreza extrema. Poxa, bem parecido com isso. O seu personagem ele tá sendo perseguido, enfim, ele tá numa árvore. A árvore é o problema. Daí ele coloca fogo na árvore, ou seja, deixa as coisas piores do que já estavam. E daí o herói tem que sair da árvore. Ou seja, é uma situação que se torna maior, que se torna pior, porque ele tá numa árvore, daí depois ele coloca fogo na árvore que ele já tá. Ou seja, ele não só vai ter que descer de uma árvore, como ele vai ter que descer de uma árvore em fogo. Daí agora ele tem que sair da árvore, de um jeito ou de outro. Porque, pelo que eu entendi, a minha interpretação, a ideia de ele estar numa árvore é que ele tinha o tempo que ele quisesse pra sair da árvore. Mas agora, com a árvore pegando fogo, ele tem que sair imediatamente. Entende? Então, o fogo seria algo que faz com que o herói ele tome uma ação imediata, que ele não tenha muitas opções que façam com que o herói haja. Ou seja, ele estava numa situação e essa situação escalonou a ponto de ele ter que tomar uma ação. Foi isso que eu entendi da história, dessa estrutura de história. Daí então tem o do Aaron Sorkin que pega um pouco dessa ideia, que é o seguinte: persiga o seu personagem até uma árvore. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é atire pedras nele. Tudo bem se ele morrer no processo. E depois, no terceiro passo, o herói sai de lá, de uma forma que seja de acordo com o que foi estabelecido anteriormente. Ou seja, nessa situação é bem parecido com a outra parte. Aqui não é uma situação tão épica, tão heróica, que o personagem ele sai da situação porque ele conseguiu ser vitorioso. Daqui ele pode morrer na história, mas, tipo, você atirou pedras nele e ele pode ter morrido com isso. Ele vai sair da árvore, ele vai cair da árvore se ele morreu. Então, nessa daqui ele sai da árvore, mas não necessariamente porque ele conseguiu descer da árvore, sim porque ele ou morreu ou porque ele saiu mesmo, né, dessa parte. Então, eu achei bem parecido aqui, mas eu achei interessante trazer a situação, né? São duas estruturas bem simples de história, mas como eu disse antes, essas estruturas não foram feitas para você seguir a risca, assim. Elas são feitas para você ter uma ideia geral do que é. Então, recapitulando, persiga o seu personagem até uma árvore, atire pedras nele, o herói sai de lá. É a mesma ideia, basicamente. E agora vamos para de Kurt Vonnegut, que ele tem várias estruturas de história, e eu achei muito interessante todas elas, então eu vou trazer algumas aqui para vocês. Tá, tem a estrutura de mal a pior, que ela é bem, ela é bem variada, assim, bem interessante. Vocês vão ver logo como é que ela é. Tá, as coisas estão ruins no primeiro passo. Daí no segundo passo as coisas ficam piores. Mas daí no terceiro passo as coisas ficam piores ainda. No quarto passo as coisas ficam piores. Mas daí no final, pra quebrar a expectativa de todo mundo, elas ficam piores ainda. Tá, vocês entenderam o que eu disse aqui. Não, a história ela não fica melhor nesse caso aqui. As coisas estão indo de mal a pior. Não tem esperança, não tem quase nada aqui. Ela só tá descendo. Eu acho bem difícil. Eu não sou um cara que escreve muitas histórias pessimistas assim. Mas eu acho que funcionaria pra uma história distópica, de terror, alguma coisa desse gênero. Eu, eu acho um exercício mental interessante tentar imaginar uma história que se encaixe nessa situação. Mas tá aí, né, a estrutura. E a outra estrutura que o Kurt Vonnegut fez foi o garoto encontra uma garota. Que é o seguinte, é um dia qualquer, daí no segundo passo o personagem obtém ou acha algo incrível, no terceiro passo ele perde e depois ele obtém de novo. É interessante lembrar que esse passo em que ele perde é a maior parte da história. Então, a maior parte da história, daqui desse caso, é ele tentando obter essa coisa que ele perdeu.
que é incrível e que muda a vida dele. Ou seja, eu consigo pensar aqui em várias histórias. O que eu penso agora, que eu me vê na cabeça, que encaixa bem, eu acho que é o Aladdin, né? Acho que o Aladdin ele se encaixa nessa parte aí, porque ele encontra a lâmpada mágica, ele faz uns desejos, só que daí ele perde, né, o acesso a ela, né? Ele perde os desejos, daí depois ele obtém de novo e daí faz o último desejo lá, salvando o gênio. Mas nossa, eu dei spoiler do Aladdin. Ah, cara, é uma história de décadas, décadas até séculos, né? Se bobear, porque a história mesmo é bem antiga. Enfim, daí tem a estrutura do Kurt Vonnegut, que é da Cinderela, que é como? Dor máxima, é o primeiro passo, que a pessoa tá numa situação de miséria, tipo, que não é só uma situação comum, é uma situação horrível, a pessoa tá passando problemas, ela não está conformada com a situação. Daí depois dessa parte tem eventos sequenciais de sorte, que são sortes assim em determinadas partes. E daí depois desses eventos acontece uma sorte máxima, que acontece uma coisa muito boa com essa pessoa, e depois ela perde tudo. Tudo mesmo. A sorte acabou, tudo acabou. Daí depois a vida continua melhor do que antes na parte da dor máxima. E no final acontece a felicidade fora do comum. Tá? Eu posso dizer que esse daqui eu não consigo imaginar nenhuma história pra encaixar, além da própria Cinderela. Tipo, eu acho que ficaria bem. Eu não consigo imaginar uma história que não pareça Cinderela que se encaixe nessa estrutura. Mas tá aí pra vocês, né? Eu trouxe pra vocês pra vocês terem conhecimento dessa estrutura. E aqui, a última do Kurt Vonnegut. Acho que tem uma outra aqui depois, mas enfim. É O Homem no Buraco. Essa daqui eu acho bem interessante, que ela parece que foi escrita por um homem das cavernas, mas aqui ó. Primeiro passo, homem existe. Segundo passo, homem entra em um problema. Terceiro passo, homem supera o problema e vive melhor do que antes. Acabou. Essa é a estrutura da história. Não é uma estrutura pra você ficar seguindo a risca igual as do Aaron Sorkin e do Billy Wilder, mas é uma estrutura pra você ter uma noção de como é que vai ser a sua história. Se você quer escrever uma história de determinado tipo, sei lá, você pensou num conceito muito legal. Daí você. Só que você não sabe como aplicar essa história. Você usa essa estrutura. O homem entra num buraco. O homem existe, o homem entra do buraco e depois o homem sai do buraco melhor do que antes. Essa é a estrutura da história. Então, é pra você desenvolver melhor a sua história, pra você pensar em possibilidades dela, né? Não é pra você ficar baseando a sua história nessa estrutura. Se você quiser também, vai em frente. Daí também tem a estrutura de narrativa que em inglês fica What is the way up? Que na tradução literal seria qual a direção pra cima, mas eu traduzi pra qual a direção, né? Que a história ela tem tantos altos e baixos que ela se torna um zigue-zague imprevisível. Então, são bons para histórias que tentam ser realistas, ou seja, essa história ela não segue uma estrutura comum de o alto, daí depois vem o baixo, ou então o alto, que daí vem baixo, daí depois vai para baixo. Enfim, essas estruturas de história elas tentam ser o mais imprevisíveis possíveis. E se tá dando tudo certo no final, daí pode ser que aconteça algo de ruim no final e que quebre totalmente as expectativas. Isso é bom para histórias que tentam ser realistas, né? Eu acho que as pessoas usam como exemplo dessa estrutura a série Game of Thrones, né, dos livros A Crônica de Gelo e Fogo, que ele tenta ser uma série uma série de livros realista, né, com, com mortes e tudo mais. Eu ainda tenho que ler, eu ainda tenho que assistir. Eu tô devendo essa. Daí então tem a estrutura de narrativa do Blake Snyder, que ela lembra bastante a do Christopher Vogler, que eu vou mostrar depois, e também que foi baseada na do Campbell. Mas, diferente da do Campbell, essa daqui eu vou pegar só uma partezinha que eu acho interessante, que é a parte da imagem inicial e da imagem final. Que é o quê? A sua história, ela começa com um ponto de vista de alguma coisa, e esse ponto de vista muda até o final da história. Ou seja, se no começo da história tal coisa era X, no final da história ela vai ser Y. E isso é uma coisa bem interessante para você pensar em como é que vai começar e como é que vai acabar a sua história. Você pode pensar nesse sentido para você conseguir desenvolver melhor o seu meio da sua história. Se você tiver uma imagem inicial, uma imagem final da sua história, fica mais fácil de você criar um meio.
Porque daí você consegue criar uma rota entre o ponto inicial e o ponto de chegada. Um exemplo que eu posso dar pra vocês, poxa, deixa eu pensar aqui, uma história que tem um exemplo assim. Nos filmes dos X-Men em geral, eu acho que é um exemplo interessante, porque eles sempre começam como sendo perseguidos e tudo mais, e em alguns filmes eles conseguem mudar essa imagem, ou às vezes a imagem fica pior e as pessoas começam a perseguir eles mais ainda. Enfim, tem uma imagem inicial que eles estavam de determinada forma e a imagem final que eles são aclamados ou então que eles são mais perseguidos ainda do que eram antes. Daí então nós temos do Christopher Vogler, a estrutura do Christopher Vogler. O Christopher Vogler é uma situação interessante porque ele pegou a jornada do herói do Joseph Campbell e tentou traduzir ela para a escrita. E isso ajudou muitas pessoas, né? Porque o livro do Joseph Campbell ele é bem difícil de ler, ele foi escrito em 1950, então era um livro bem estranho de ler também, se você for ver. Porque não era um livro para escritores, era um livro de antropologia. Então não era para um público que lê ficção se interessar muito. Mas eu acho que um conceito interessante que o Christopher Vogler ele criou foi do mundo especial e do mundo comum. O que seria o mundo comum e o mundo especial? O mundo comum é aquele lá onde o personagem principal ele surge, onde ele está acostumado e ele sabe de todas as regras. Porém, ele meio que deixa o personagem limitado. Ele sabe que tem alguma coisa que ele pode procurar além, só que ele não tem coragem suficiente. Alguma coisa segura ele nesse mundo comum, que pode ser determinadas coisas, pode ser muitas coisas. Porém, alguma coisa acontece, o que na jornada do herói seria o chamado pra aventura, né? Que teria o mestre, daí o mestre ia levar ele pra um mundo especial, enfim. Daí tem o mundo especial, que é um lugar onde o personagem ele não sabe de nada, mas ele vai descobrir que ele prefere mais esse mundo do que o mundo comum. E não necessariamente o mundo comum e o mundo especial precisam ser mundos distintos. Às vezes, a diferença de um mundo para outro pode ser uma perspectiva, pode ser uma situação que o personagem é inserida. Pode ser, sei lá, um emprego, por exemplo. Não necessariamente você precisa mudar o mundo que você está. Porém, uma coisa que eu acho interessante nessa estrutura é que depois ele volta pro mundo normal, pro mundo comum, onde ele conhecia as coisas, com uma mudança que ele traz do mundo especial. Talvez ele mude como é que funciona as regras desse mundo, ele melhore a qualidade de vida das pessoas, tire alguma coisa que tinha de errado lá e torna esse mundo também melhor, um lugar onde ele traz o que ele tinha de costume e as coisas boas que ele tinha no mundo especial. Tem algumas variações também, onde ele começa a viver no mundo especial. Mas acho que o original mesmo é ele voltar pro mundo comum. E agora eu me lembro, tipo, eu lembrei agora do filme do Mario, que foi exatamente isso daí, onde ele sai do mundo comum dele, onde ele era encanador, ele vai pro mundo especial lá, o reino dos cogumelos, ele volta pro mundo comum lá, ele salva o mundo comum, e depois ele volta pro mundo especial. Então, é uma coisa semelhante, mas tem suas diferenças, né? Tem as suas diferenças. Porque é assim mesmo, né, que funciona. Você não quer seguir uma regra à risca, porque perde um pouco da sua liberdade, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem em histórias é você se surpreender, é você fazer coisas novas. Então, por que não pegar uma estrutura hiper famosa e tentar fazer um plot twist no final, onde tudo dá errado? Ou então um final onde parece que tudo vai dar errado, você faz que dá certo. Porque é assim que funciona a escrita. Você faz aquilo que você quer, não o que as outras pessoas esperam que seja. Porque, primeiramente, é o seu livro, né? Depois você se preocupa em fazer com que ele seja interessante para as outras pessoas. Mas eu acho que eu não tenho mais o que falar. Eu já tô falando demais. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Continuem lendo, escrevendo e fiquem com Deus. Até.